Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei necessariamente em que horário você está assistindo esse vídeo, mas nós do Saída de Bola estamos dando sequência ao Guia do Brasileirão em áudio e vídeo, um projeto que a gente tem feito aqui para acompanhar fazer um esquenta do Campeonato Brasileiro, né? Falando sobre todos os clubes que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Já falamos de muita gente e chegou a hora de falar do Grenal, de falar de Inter e Grêmio, essa rivalidade aí muito forte do futebol brasileiro. Ambos estão na Série A e ambos acredito que entrem com a perspectiva de brigar pelo título. É isso que a gente vai saber e vai discutir durante o vídeo de hoje. Primeiro, bom dia, bom dia, Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Tudo bem para todo mundo aí que está acompanhando esse projeto da gente, né? A gente já está no sétimo, oitavo, sei lá quantos vídeos, porque a gente está gravando uma maratona de vídeos aí para todo mundo. Esses dois times estão disputando a final, né, do Campeonato Gaúcho. Com certeza, quando vocês tiverem assistido esse vídeo, essa final já vai ter acontecido. E uma coisa que não mudou é o Inter sem conseguir ganhar do Grêmio. E para começar, a gente já vai puxar logo o Inter. Vou jogar aqui o Inter, o time base do Inter na tela, né? É um time muito parecido com o time do ano passado, mas com um grande reforço, que é o Tyson, uma das principais contratações do futebol brasileiro nessa temporada, um jogador já veterano, com 33 anos, que teve a carreira aí feita basicamente inteira no Shakhtar Donetsk, antes de depois de sair do Brasil do Inter, ele foi para a Ucrânia e ficou muitos e muitos anos lá na Ucrânia. Acabou o contrato dele lá, ele voltou para o Internacional, pegou a 10, que era o da Alessandro, e hoje tem jogado aí como um articulador, um atacante. Ainda não se sabe muito bem em qual posição o treinador Ramírez, né, o treinador estrangeiro do Inter, vai fixar o Tyson, mas a base do Inter tem variações táticas também, então você pode ver o Inter jogando no 4-2-3-1, você pode ver o Inter jogando no 4-4-2. Eu escalei aqui no 4-3-3 para respeitar um pouco as posições de origem de cada atleta, mas aí com o passar do tempo, com o passar dos jogos, vocês vão ver algumas modificações. O Inter tem um elenco também muito forte. A base do time tem Marcelo Lomba no gol, o Saravia na lateral direito, que ficou muito tempo machucado, era um dos melhores laterais do futebol brasileiro ano passado, até se machucar, acabou sendo substituído pelo Rodinei. O Rodinei tem um impasse de renovação de contrato com o Inter. Eu decidi escalar aqui o Saravia como titular da lateral direita, é um cara de seleção argentina que naturalmente vai voltar à sua posição de titular no Internacional. O Saravia é o lateral direito, na defesa tem o Zé Gabriel, o Vitor Cuesta e o Moisés na lateral esquerda. No meio de campo, o Rodrigo Dourado, que voltou depois de muito tempo de lesão no ano passado, fixou-se como titular e acho que capitão do Internacional. Edenilson e Patrick. O Patrick ainda não caiu totalmente nas graças do Miguel Ángel Ramírez, né? Um cara que entra e sai do time com muita facilidade, mas nós acreditamos que vai ser um titular no Campeonato Brasileiro. Mais à frente você tem o Palácios, outra contratação do Internacional, um meio atacante chileno, muito rápido, muito habilidoso, e junto com o Tyson e o Thiago Galhardo, que nesse momento ganhou a disputa do Guerreiro e do Yuri Alberto, que são os dois outros centroavantes que o Internacional tem. Nesse momento tem sido o Galhardo a ser escalado como titular do Internacional. Paulo, você gosta do time do Inter? Você acha que o time do Inter tem capacidade de brigar pelo título de novo, assim como foi na temporada passada? Eu acho que o Inter surpreendeu na temporada passada, né, no sentido que eu achava que o Atlético Mineiro e a equipe do Palmeiras estavam à frente do Inter. O Inter soube aproveitar muito bem o vacilo dessas equipes, ponteou ali o campeonato no início, né? Depois teve uma baixa, depois com a chegada do Abel, surpreendentemente com a chegada do Abel, o time melhorou de produção, não tanto no desempenho, principalmente nas primeiras partidas do Abel, né? O desempenho era ruim, mas o resultado veio e chegou ali ao final da temporada com chance de título. O trabalho do Abel é tão desacreditado, não só pela imprensa, como pelos torcedores, pelas pessoas que acompanham futebol, como também pela diretoria, que já tinha, né, feito um contrato ali com o Miguel Ángel Ramírez, que está tentando impor ali o seu trabalho. Mais uma vez eu deixo aquela dica, né, não se prenda às questões táticas, né, esse time é 3-5-2, esse time é 4-4-2, esse é 3... O time ataca de uma forma, defende de outra, existem as variações táticas dentro do jogo. Cada vez você vê os técnicos mais capazes de fazer isso dentro de campo. Muitas vezes as coisas não dão certo, né? Mas as ideias eles têm, eles tentam implementar esse tipo de coisa. No Brasil a gente sabe que é complicado, as questões de tempo para treinar, vício de jogador, né? Base mal feita, várias e várias e várias coisas, elenco mudando constantemente, falta de firmeza ali no cargo, né? Então o cara muitas vezes se rende a coisas que ele não acredita, que ele não gosta, simplesmente para se manter no cargo. Isso complica aí para os treinadores que trabalham no Brasil, não só para os treinadores brasileiros, os estrangeiros também se encaixam nisso. O Internacional, para mim, melhorou a equipe da temporada passada para essa,
né? O Saravia é um grande ganho, né? O cara que já estava na temporada, foi uma perda muito importante. Na minha visão, é um dos melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro. Espero que não se contunda novamente de maneira grave, né? E consiga jogar e mostrar todo o talento que ele tem. Sem falar do Rodinei, né? Não precisa nem comentar. Não é um péssimo jogador, mas é um jogador que entrega nos momentos decisivos, não foi diferente na temporada passada. Muito bem servido na centroavância, né? O Thiago Galhardo se firmou ali como centroavante, o cara que era o camisa 10, né? É um cara que fazia a função do Vina, né? Anteriormente, quando jogou no Ceará, antes de chegar ao, ao time do Internacional. Tem o William Alberto, que para mim deveria ser o titular absoluto, né? Deveria jogar, porque é o cara que está em melhor fase, é o cara mais jovem, é o cara que tem mais futuro, é um cara que tem um excelente presente. E o Paulo Guerreiro, né, que vive contundido, vive fora de jogo, já mostrou insatisfação, queria renovar, mas parece que vai cumprir o contrato, não sei. Já dei até a letra, né, que ele poderia ir muito bem para o São Paulo, falei isso lá no vídeo, né, não só para o São Paulo, mas para outros times. Imagina aí o Paulo Guerreiro aí no lugar do Ítalo, por exemplo, no RB Bragantino, time que o Bragantino já tem, talvez seja um nome como esse que falta para a equipe, a gente comentou isso em vídeos anteriores. Então, veja um Inter forte, veja um Inter na Libertadores. Vamos ver se o Miguel Ramírez vai dar esse algo mais para que o Inter possa brigar dessa vez no Campeonato Brasileiro, não pela deficiência dos seus adversários, mas sim pelas qualidades que ele tem. Gosto muito dessa contratação do Tyson, né? Tyson é um dos poucos jogadores brasileiros, né, que quando voltam, ele consegue se reinventar. Não quando voltam, mas mesmo lá na Ucrânia, ele conseguiu se reinventar. O cara que joga pelo lado do campo, né, muitas vezes ele tem uma vida não tão longa, porque ele depende muito da explosão, depende muito do físico, né, depende muito, tá na flor da idade. Então ele se reinventou, foi jogar mais para dentro, uma coisa meio parecida com o que o Neymar anda fazendo, por exemplo, não comparando um jogador com o outro, mas sim a questão de função, né? Jogar pelo lado do campo, jogar pela faixa central, uma faixa que desgasta menos esses jogadores, e é uma posição que o Inter precisa. Não sei se ele é aquele meia, né? Clássico, acho que não, mas é um cara que tem boa finalização, é um cara que tem um bom drible, é um cara que tem um bom passe. Né? Não é um meia cerebral como o Arrascaeta, como o Nath Fernandes, como a gente falou em outros vídeos aqui, quando a gente comentou sobre os clubes desses jogadores, mas eu acho um ganho técnico muito importante, um cara que tem nome no clube para substituir o da Alessandro ali, que ficou essa lacuna, tanto desse camisa 10, tanto desse cara que joga pela faixa central, como de um ídolo, né, que conquistou coisas pelo clube e fora do clube também. Eu gosto muito do time do Internacional. Eu acho que em termos de elenco e 11 titulares, acho que é um dos times mais equilibrados que a gente tem no Campeonato Brasileiro. É um time que tem um goleiro nota 5,5, mas um goleiro regular, bons laterais. Acho que o Moisés também não tem um grande nível, mas é um cara também regular. O Saravia eu gosto muito. Tem bons zagueiros, bons meio-campistas e tem muitos atacantes de qualidade. Então o Inter tem um plantel muito equilibrado, muito redondo, mas em desempenho em campo foi um dos times que eu mais vi jogar esse ano. Acompanhei bastante o Campeonato Gaúcho, mas acho que um time muito desequilibrado ainda. Acho que é um time claramente em transição de estilo de jogo. Nos primeiros jogos do Miguel Ramírez à frente do Internacional, eu já percebi claramente algumas mudanças de conceito de saída de bola, de construção de jogo, mas é um time ainda que às vezes ele dá uma desligada de chave, sabe? Durante o próprio jogo, é um time que às vezes se perde e que não está completamente entrosado e que ainda não conseguiu absorver completamente a ideia do treinador, mas está no caminho. Então é possível que no Brasileirão, com um campeonato longo, com 38 rodadas, que o Inter se encontre durante o Campeonato Brasileiro, ou se começar bem, ou se começar mal, e for se encontrando, melhorando durante o Campeonato Brasileiro. É um time que eu espero que brigue na parte de cima da tabela. Acho que não sei se pro título, mas acho que é um time que vai brigar ali entre as 5 primeiras colocações, porque é um time muito bem equilibrado, tem um elenco muito bom, tem grandes jogadores e tem o Tyson, que para mim é um jogador diferente de cabeça e é um jogador diferente também dentro de campo. Então, como o Paulo falou, é uma experiência que ele tá tendo aí, jogando um pouco mais por dentro, pegou a camisa 10 do Alessandro, tá sendo escalado como um meio-campista aí, né? Eventualmente como um segundo atacante, ou às vezes como um meio de organização. Então, assim, é um cara que é muito diferente, que no futebol brasileiro tende a sobrar. Esses são os meus comentários do Internacional. E a gente vai falar agora do rival do Grêmio, que saiu na frente, né? Na disputa do campeonato estadual. O Paulo falou, a gente está gravando esse vídeo durante
enquanto a competição está rolando ainda, a gente já teve um jogo, não teve o jogo de volta, Inter e Grêmio ainda estão disputando o Campeonato Estadual, provavelmente quando você vê esse vídeo, esse título já vai estar disputado, já vai ter terminado, a gente já vai saber quem vai ser o campeão, mas o Grêmio é um time que vem com uma novidade para o Campeonato Brasileiro, que é a saída do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho foi treinador do Grêmio durante 5 anos, acho 5 anos, ou 5 ou 6 anos, e o Campeonato Brasileiro nunca foi a prioridade do Grêmio. O Grêmio sempre acabava largando o Campeonato Brasileiro no meio do campo da competição, por uma Copa do Brasil, por uma Libertadores. Esse ano é o Thiago Nunes que está à frente do Grêmio. O Grêmio vem com uma estrutura de jogo tática ali, de posições muito parecidas com o que o Renato fazia. O time joga num 4-2-3-1 do mesmo jeito. Hoje tem entrado, a gente está passando por o Maicon, né, que foi durante muito tempo um volante do Grêmio, está passando ali por um processo de transição, de ser empurrado mais para frente, porque ele realmente tá deixando muito a desejar quando joga como volante. Então ele tem sido experimentado aí como um camisa 10 do Grêmio, até também para poder fazer uma sombra pro Jean-Pierre, que é um cara que tá oscilando muito na temporada, machuca, faz grandes jogos, faz jogos ruins. Então o Maicon tem sido uma solução que o Thiago Nunes achou como um camisa 10, como um cara mais próximo do gol. A base do Grêmio que vem jogando tem o Breno no gol, esse excelente goleiro que o Grêmio arrumou aí na base, depois de ficar muito tempo com Paulo Vitor, com Vanderlei, oscilando. O Breno é o goleiro do Grêmio, goleiro de seleção olímpica também. O Rafinha, que é um grande jogador, um grande lateral, experiente na lateral direita. Jeromel e Juan e o Diogo Barbosa. O Juan briga pela vaga com o Kahneman, né? Hoje parece ser o titulado ao lado do Jeromel. Acho que o Grêmio sofreu na última temporada por jogar muitas vezes com dois jogadores mais veteranos, o Jeromel e o Kahneman, que perdiam muito fácil na velocidade, já foram a melhor dupla do futebol brasileiro, mas a idade chega para todo mundo, então a defesa do Grêmio teve essa renovação aí com o Juan, ocupando o lugar do Kahneman. No meio de campo, uma trinca de volantes, né? Sendo o Lucas Silva e o Mateuzinho mais defensivos. O Maicon, como eu falei, tá nesse processo de ser solto um pouco mais, de perder a responsabilidade defensiva e tentar acrescentar no Grêmio ofensivamente com o passe, que sempre foi a principal qualidade dele como jogador. No ataque, o Luiz Fernando, perdão, tem ganhado espaço também com o Thiago Nunes. Thiago Nunes, a gente falou também em alguns outros episódios aqui de programas gravados no podcast, é um cara que fez um Atlético Paranaense muito vertical, era um Atlético Paranaense que no auge jogava com velocidade pelos lados, e quem ganhou espaço com o Thiago Nunes no Grêmio foi o Luiz Fernando, ex-jogador do Botafogo, que tem jogado ali pela ponta direita. Do lado esquerdo, o Ferreirinha ganhou espaço também. A gente tem a situação do PP, que já está negociado e se machucou, então o Ferreirinha tem sido escalado mais vezes como titular pelo lado esquerdo do Grêmio. No ataque, o Diego Souza, que faz uma temporada também muito boa, muito acima dos seus companheiros, assim, é um cara que rende todo ano, que entrega todo ano pelo menos 15 gols aí para os clubes que o contratam. Paulo, como é que você enxerga o Grêmio, essa mudança significativa que foi a troca do treinador, esse fim da era Renato Gaúcho no Grêmio? Como é que você enxerga o Grêmio no Brasileiro? Será que finalmente a gente vai ver o Grêmio lutando de verdade pelo título do Campeonato Brasileiro, Paulo? Tem algumas questões aí, né? Primeiro, essa saída do Renato, né? E essa promessa de que o Inter vai levar realmente a sério o campeonato de pontos corridos. Quero ver isso na prática, né? Se isso não já está engembrado, né? Entranhado ali na filosofia do clube e realmente vão conseguir mudar isso. Tem outra questão importante que é a prova dos 9, né? O novo técnico, o Thiago Nunes, né? Prova dos 9, porque o Thiago Nunes vem de um excelente trabalho no Atlético Paranaense, onde ele tinha todas as condições ali de temperatura e pressão, como eu costumo dizer, né? Ele estava muito ambientado, conhecia muito sobre o clube, mas pegou um Corinthians numa situação totalmente adversa, né? O Corinthians numa má fase, o Corinthians não sendo aquele Corinthians que a gente viu na década passada, um Corinthians dominante, um Corinthians que parecia que ia dominar o campeonato, o futebol brasileiro, como hoje parece que Palmeiras e Flamengo vêm fazendo, mas o futebol brasileiro é muito cíclico, né? Então ele pegou o Corinthians nessa fase, não conseguiu render, não conseguiu mostrar repertório suficiente, tanto de gestão de grupo, como do trabalho prático mesmo dentro do campo. O time não rendia e os jogadores pareciam insatisfeitos ali com o trabalho dele. Vamos ver o que é que ele vai fazer no Grêmio, com uma pressão muito forte, né? Porque tem o Renato atrás, tem uma sombra muito grande de um técnico, e pega um Grêmio hoje que está equiparado ali ao Inter, né? Faz algum tempo que, em algumas temporadas, esses dois times estão bem equilibrados, né? O parâmetro do Grêmio é o Inter, e o do Inter é o Grêmio. Vamos ver quem os dois que vão chegar na frente. Para mim, estão mais ou menos no mesmo patamar. O Grêmio desceu um pouquinho com essa troca de treinador e tudo mais, porque
até mesmo você falou, né, o Renato tinha essa filosofia, o Grêmio tinha essa filosofia, agora a gente vai ver mais se a filosofia é do Grêmio ou se é do Renato, de recuperar jogadores, de acreditar em jogadores veteranos, que eu acho que pode ser um problema aí para o Thiago Nunes. O Thiago Nunes está acostumado a trabalhar com transição, com velocidade, não é um time de posse de bola, e o Grêmio é esse time de posse de bola. Quando você fala do meio campo, que tem Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon, é um meio campo lento, é um meio campo que precisa da bola. Sem a bola, esse meio campo vai sofrer demais, porque a pegada é fraca de todos os três, né? Os três são três volantes, mas a principal característica deles não é a marcação. Todos os três ali é mais ou menos, eu não vou dizer uma cópia, né? Mas segue mais ou menos o modelo ali do Maicon, toca muito bem a bola, toca muito bem de lado, mas também não tem aquele toque em profundidade. O Maicon, como camisa 10, eu não gosto, ele vai jogar de costas, né, para o adversário, vai jogar nas entrelinhas ali, pegando o volante adversário, enquanto que quando ele joga de volante, ele tem mais espaço, joga de frente, né, consegue construir o jogo dessa forma. O Jean-Pierre é um problema, porque o Jean-Pierre, para mim, também vem dessa escola, né, vem dessa mesma característica, apesar de jogar um pouco mais adiantado que esses outros, né, você vê por muitas vezes que ele vem para trás dos volantes, fazer esse toque de bola, de lado, toca para cá, toca para lá, recebe, pisa na bola, é aquela pisadinha característica ali do Maicon, né? Vez por outra você vê o Matheus Henrique fazer igualzinho e vê o Jean-Pierre também fazer igualzinho. Então, muita velocidade pelas pontas, essa é a principal característica aí positiva para a equipe do Grêmio, né? Ferreirinha, para mim, o melhor driblador no futebol brasileiro, pode estar aí um dos segredos de sucesso da equipe do Grêmio, apostando mais uma vez nessa receita, né? Já foi o Pedro Rocha, já foi o Everton, e já foi outros jogadores agora que me fogem o nome. O mais recente é o rapaz agora que está no banco, como eu disse, me fugiu o nome, sou péssimo de nome, né? Que era a principal esperança na temporada passada, foi perdendo espaço, não foi vendido, e agora o Ferreirinha tomou a posição, tem várias opções ali, o Léo Chuco foi muito bem no Ceará, está no banco de reserva, tem o Guilherme, como você falou, e tem vários outros jogadores nessas posições de lado de campo. Diego Souza parece como o Vinho, né? Cada temporada fica melhor, corre menos e faz mais gols. Então, também é uma boa esperança aí de gols para a equipe do Grêmio. Então, o parâmetro do Grêmio é o Inter. Na primeira partida da final, quando não se esperava, o Inter dominou completamente o primeiro tempo. Imaginava-se ali até uma vitória com certa tranquilidade da equipe do Internacional. No segundo tempo, a coisa virou e o Grêmio virou o resultado, saiu na frente. Vamos ver como é que aconteceu essa final, né? O pessoal vai comentar aí, quem sabe o Inter vira e comenta e tira uma zorra com a gente. Mas eu acho que os dois times hoje estão na mesma prateleira. Mas se eu tivesse que apostar em um ou em outro para o Campeonato Brasileiro, quem vai chegar na frente, eu ia apostar no Internacional. Eu tenho muita curiosidade de enxergar esse Grêmio do Thiago Nunes, né? Porque é um Grêmio que vem modificado. Apesar de ter uma estrutura de jogo tática semelhante em relação a posicionamento de jogadores e tal, é um time muito modificado, um time que tem um zagueiro novo, é um time que tem um lateral direito novo, é um time que tem um meio-campista novo, que é o Thiago Santos, por exemplo, que é um cara que o Renato trouxe, que parecia ser um titular do Grêmio, né? Esse volante mais volante, né? Que como o Paulo falou, o meio-campo do Grêmio tem uma característica muito solta, de muito troca de passe, troca de bola e de pouca marcação. Então tem esse cara no elenco. Então é possivelmente que talvez num jogo fora de casa o Thiago use o Thiago Santos ali como um cão de guarda. Tem alguns jogadores muito habilidosos na frente, caso do Ferreirinha. Eu gosto muito do Ferreirinha, acho um jogador muito, 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 muito bom. Acho que ele força um pouco, às vezes, na questão do drible, de se jogar, de cavar falta. Ele me lembra muito o Neymar no começo da carreira, mas a habilidade também está presente. É um cara muito bom. O Diego Souza, como o Paulo falou, sem comentários, já tinha falado antes, é um jogador que eu gosto muito e que entrega uma coisa que você pode dizer que o Diego Souza não faz, é não entregar. Ele entrega, independente do time que ele esteja. Em todas as temporadas ele entrega o que se espera dele. Pode estar acima do peso, pode não ser um jogador muito comprometido taticamente e tal, mas gol ele entrega, ponto, gol decisivo, jogo decisivo, ele resolve. Eu tenho muita curiosidade de enxergar como é que vai render esse Grêmio no Campeonato Brasileiro, essas mudanças do Thiago Nunes tentando fazer um meio de campo um pouco mais
povoado, né, para tentar defender os espaços e apostar na velocidade pelos lados. Achei uma coisa interessante de se ver no Grêmio. Como o Paulo falou, é uma escola diferente do que o Renato fazia. O Renato tinha mais posse de bola, né? Apesar de ele dar declarações de vez em quando ele fechava muito o time, ele dava aquelas declarações polêmicas de não, você fica com a posse de bola, eu vou lá e venço o jogo. Mas na maioria dos jogos o Grêmio tinha mais posse de bola do que os seus rivais, o Grêmio ficava com a bola, era escalado para jogar assim, e o Renato ficava de galhofa aí nas entrevistas coletivas. É isso, concordo com a análise do Paulo, acho que os times estão numa prateleira semelhante, o Inter e o Grêmio, mas por enquanto eu ainda vejo o Inter um pouquinho à frente em relação a equilíbrio e a jogo, a qualidade de jogo, a projeção, né? Projetando daqui a 3, 4 meses com o campeonato rolando, ainda vejo o Inter um pouquinho na frente, mesmo que o Grêmio seja eventualmente campeão estadual e, como o Paulo falou, a galera deu uma zoada da gente aí nos comentários. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo, zoa a gente, se o Grêmio foi campeão, a gente falou que o Internacional era melhor, dá uma zoada na gente aí, o que importa é você comentar e participar. E a gente volta no próximo episódio, no próximo vídeo, falando do Campeonato Brasileiro, fazendo esse guia e complementando esse guia do Campeonato Brasileiro. Até mais.